Sobre a lei da igreja, glória a Deus. Amados. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Estamos felizes em estar de volta. Não estávamos tristes lá. Nós passamos um tempo com a pastora a descansar um bocadinho. Tiramos uns dias de férias e foi uma bênção. Irmãos, tirem férias, descansem. O descanso ele vem do Senhor. Amém? É necessário, todos nós precisamos desses períodos de renovação. Mas tivemos esse tempo, estávamos felizes, estamos mais felizes agora. Muito felizes em ver os irmãos, temos saudades de cada um que aqui está, e é um privilégio. Hoje, irmãos, nós vamos partilhar aqui a palavra de Deus. Eu tenho estado a meditar, mas nós vamos também no final, antes que eu esqueça, orarmos também pela vida do pastor Bruno. Ele não se sente muito bem nos últimos dias, então peço à igreja que ore e interceda por ele, amém? E certamente Deus vai abençoá-lo, tanto ele quanto a sua família, amém? Nós hoje vamos partilhar, não podia ser diferente, vamos falar sobre a Páscoa, né? Aquilo que é este momento muito especial. Deus tem ministrado muito. Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de ter as redes sociais, a internet, e eu acho interessante porque muito do que nós precisamos saber tem sido partilhado até de forma muito criativa. Muitos vídeos na internet a falarem do que é a Páscoa, o significado verdadeiro. Nós, ao longo dos anos, perdemos aquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa, enquanto entraram muitos símbolos que não tipificam o que é a Páscoa. Entretanto, hoje Deus tem falado comigo nos últimos dias sobre uma nova estação e na escala do nosso diretor, hoje não seria eu o pregador, então o nosso diretor Vanderlei, ele está assustado, tá vendo? Mas não, o pregador não é esse, é porque o outro pregador pediu substituição. Sei, eu preciso de substituição, estou lesionado, tá bom. A vantagem de ter vários jogadores craques é que te chama a última da hora e você entra em campo para marcar golo. Amém. Mas o certo é que tenho estado a meditar muito sobre esse tema de a nova estação. E eu fiquei a pensar da parte de Deus sobre a Páscoa. E, de fato, quando eu me lembro da Páscoa, de tanta coisa que nós lemos, estudamos, experimentamos a respeito da Páscoa, não poderá ser nada além daquilo que é a marca, uma milestone, o ponto que marca uma nova estação na vida do povo de Israel. A Páscoa foi a passagem. A palavra Páscoa, no seu original, é Pessá. Então foi o momento em que Deus tirou o povo da vida de escravidão que eles estavam e levou-lhes para aquilo que seria a vida de liberdade deles, no deserto. Então eles saíram do Egito e no advento da sua saída houve muita guerra. Os irmãos devem conhecer a história da vida de Israel no Egito. Foi muito difícil. Eles estiveram lá por pelo menos 430 anos como escravos. E chegou o momento da libertação. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo. E Moisés, quando vai ter com Faraó e dizer que o povo deveria ser liberto, houve resistência. E Deus moveu céus e terra para tirar o povo do Egito. Definitivamente, o Senhor fez uma das fases em que nós vemos na Bíblia muitos milagres. As pragas que atacaram o Egito para que o povo fosse retirado de lá foram muitas. E a última das pragas, a mais trágica para a nação egípcia, foi a morte dos primogênitos. Ali morreram os primogênitos todos nas casas dos egípcios. Havia óbito, segundo a Bíblia, em todas as casas, porque os primeiros filhos faleceram. E no âmbito disso, houve uma orientação para que o anjo da morte, quando passasse para ceifar a vida dos primogênitos, não atacasse a casa dos judeus. E ali vem a celebração da Páscoa. Então a Páscoa não é um dia em que nós fazemos troca de ovos de chocolate dados por um coelho.
A Páscoa não é isso, meus irmãos. Isso foi um processo longo de introdução de muitas ideias de fertilidade do hemisfério norte, em que as pessoas entendiam que os coelhos davam esse símbolo e os ovos tinham também outro significado para eles. E o cristianismo, por ser uma religião dominante na altura, os outros praticantes de outras religiões traziam os seus princípios para tentarem adequar, e depois entraram muitos símbolos e sinais que não têm nada a ver com a Páscoa. Mas a Páscoa foi, no fundo, aquela refeição que foi feita pelos judeus no dia em que eles foram libertos do Egito por intermédio da praga. Então, enquanto um povo estava a ser liberto, o outro estava a ser julgado por Deus. A nossa libertação poderá vir num momento em que o julgamento divino também está a acontecer do outro lado. Nós vamos perceber que em Israel eles celebravam a Páscoa dentro desse contexto. Então, quando pensamos na Páscoa, nós que somos cristãos temos que pensar primeiro que a Páscoa é o principal evento daquilo que são as nossas celebrações. A Páscoa é mesmo o principal evento. Ela tem os seus elementos próprios, então nós não pensamos, quando pensamos na Páscoa, na Bíblia não vamos encontrar muitos dos elementos que são tipificados hoje, são poucos elementos na Páscoa. E eu vou abordar aqui rapidamente alguns, porque a minha maior intenção dentro do oráculo que Deus me deu para esse dia é, na verdade, trazer-nos a realidade de como nós devemos viver a nova estação. Porque a nova estação, normalmente, ela vai vir, quer queiramos, quer não. Deus não vai parar o tempo se nós estivermos preguiçosos. O dia da manhã, irmãos, vai acontecer. Alguém que pode estar muito mal disposto para enfrentar a segunda-feira. Deixa-lhe dizer, ela virá. Diz assim, segunda, aquele chefe. Mas o dia da manhã vai acontecer. A próxima estação, ela vai acontecer. Queiramos ou não queiramos. Nós podemos estar muito indispostos para adentrar o novo tempo, mas quando Deus está a se mover, Ele é progressivo, não pode ser impedido. Então Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Por mais que haja um grande império a tentar impedir o progresso da agenda divina, não conseguirá, porque Deus não pode ser impedido nos seus planos. A nova estação que nós vamos viver, ela virá. Poderemos não estar prontos para ela, por exemplo. Poderemos estar distraídos. E o que vamos hoje receber da parte de Deus é capacitação, para que quando chegar a próxima estação estejamos todos seguros, marcados pelo sangue do Cordeiro, prontos para Deus exercer o seu juízo e abençoar o seu povo ao mesmo tempo. Porque o estender da mão divina, ele tem esses dois significados simultaneamente. Quando Deus se manifesta, o juízo é executado, a salvação é liberada. Então nós poderemos ser daqueles que vão abraçar o juízo para a condenação, ou daqueles que vão abraçar a salvação para a liberdade. Então Deus vai ter que ter a priorização sempre, porque Ele vai fazer o seu trabalho. Entretanto, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias num livro não habitual para falarmos da Páscoa, Colossenses, capítulo de número 1. Se calhar os irmãos estavam à espera de um êxodo, mas hoje vamos ler Colossenses. Quando eu penso na Páscoa, irmãos, em função desses meus estudos, esse é um dos livros que mais faz sentido. E devo ler esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Diga assim, orando. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que em vós está reservada nos céus, da qual antes já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho,
que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando como também entre nós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, e para vós é fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, diga, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, diga, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse contigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos nos reconciliou. Diga, nos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, no qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós. Diga, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém. Irmãos, esse texto é muito poderoso. Esse texto é fundamental. A Páscoa, ela remonta o fato de entendermos que em Cristo todas as coisas foram retomadas para Deus. Houve um religar novamente. Esse religar, ele veio precisamente no sangue do Cordeiro. Não havia outra forma. O pecado estabeleceu a condenação para a humanidade. Só por meio do sangue, nesse caso do homem pecador, teria de haver o cumprimento da justiça. Mas o sangue do Cordeiro é colocado precisamente para se interpor entre aquele que deveria ser julgado e aquele que, na verdade, está a cumprir o papel. O sacrifício de Jesus, ele é chamado vicário ou substitutivo. Ele foi feito para substituir aquilo que, na verdade, deveria ser. Só que importa lembrar, irmãos, que não apenas o sacrifício é estabelecido do ponto de vista daquilo que é o limpar dos nossos pecados, mas também para o dar início a uma nova vida. Porque a partir do momento em que o Cordeiro foi sacrificado, o povo sai da vida de escravidão e entra para uma outra vida. O que quer dizer, quando nós pensamos na Páscoa, nós estamos a pensar em todo o processo da agenda divina. Moisés, instruído por Deus, depois de ter instituído a Páscoa, estabeleceu outras 7 festas bíblicas. Diga, 7 festas bíblicas. As 7 festas bíblicas estabelecidas por Moisés no Êxodo ainda, são elas
Essas mesmo. Diga, Páscoa é a primeira das 7 festas bíblicas. Então, nós temos 7 festas, ok? Nós temos cábula. A mídia vai nos ajudar a projetar a nossa cábula para ajudar os irmãos a perceberem aonde queremos chegar. Então, nós temos 7 festas, das quais eram 3 festas, ou 4, melhor dizendo, eram festas consideradas de primavera e depois outras 3 eram consideradas festas de outono. Essas festas estavam divididas. Todas elas estão em curso. Elas aconteceram em Israel e os judeus até hoje as celebram. Nós aqui, por exemplo, celebrávamos também as 7 festas. Então começávamos com a Páscoa. A celebração da Páscoa dura 7 dias. Não é só um dia de festa, são 7 dias de festa, tá? Pelo menos 7 dias. Então nós celebraríamos a Páscoa. Na sequência vem a festa dos pães asmos, vem a festa das primícias. Todas essas festas nós entendemos por elas estarem no mesmo período, muito curto período, elas aconteceram de fato no ato da morte de Jesus Cristo. Então, logo que Jesus morre, aconteceram algumas coisas proféticas e que trazem-nos a clareza de que Deus produziu ali já as primícias da salvação eterna a pessoas que ressuscitaram. Se vocês lerem o relato dos evangelhos, quando Cristo faleceu, houve ressurreição de mortos dentro daquilo que foram os cemitérios. Então, os primeiros frutos, as primícias, os primeiros frutos da salvação já foram colhidos. E nós estamos a perceber que as festas estabelecidas por Moisés, essas 7, elas estão a contar a história profética até o cumprimento da agenda divina na terra. Então, Pentecostes foi, vamos dizer assim, um dos pontos altos. É o ponto central daquilo que é as celebrações judaicas, mas é um ponto que marca uma transição também de uma estação para outra, primavera para outra estação. Então nós vimos que depois de Pentecostes, uma nova estação começa. De fato, quando Cristo deixou o povo em Jerusalém, ele disse: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E uma nova estação, ser-me-eis testemunhas. Então há uma coisa que é aberta. O mestre deixa uma orientação e ele está a dizer assim: há algo novo que vai acontecer a partir daqui. Só que nós percebemos que nem todas as outras festas foram cumpridas. Quando lemos Apocalipse, para nós está muito claro que o soar da trombeta ainda não aconteceu, porque quando os anjos começarem a soar as trombetas, e isso acontecia na festa das trombetas, então aí começa o julgamento das nações. Então nós estamos a perceber que as próximas festas, quando começar o soar da trombeta, ou a festa das trombetas, vai ser quando, na verdade, Cristo começar a fazer o seu trabalho final. E culmina com tabernáculos. Tudo isso nós percebemos ser da parte de Deus. Este ano vamos celebrar a festa dos tabernáculos, porque ela, sendo a última, vai nos facilitar. Nós estamos em processo de reestruturação. A celebração dessas festas exige um movimento de toda a igreja. Mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer celebrações à moda daquilo que é as festas bíblicas para percebermos o contexto da nossa fé. Nós, enquanto cristãos, irmãos, não celebramos como judeus. A celebração dada por Moisés aos judeus ficou no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ao invés de celebrarmos Páscoa, nós fazemos a ceia do Senhor. Então nós percebemos na noite em que Jesus ceou, que foi a noite de Páscoa. Por isso, o mestre, sabendo do momento, ele está fazendo uma transferência de um processo que era feito até aquele ponto, e ele diz: olha, daqui em diante, fazer isso em memória de mim, por causa da celebração do Cordeiro, que era o início da grande festa. Nós adentramos este cenário. O povo judeu, importa só referir aqui alguns elementos da Páscoa, antes de eu ir para o nosso final. A Páscoa, ela tem alguns elementos importantes. Diga: o sangue, o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Irmãos, esses são os elementos bíblicos da Páscoa. Tá? Não tem muitos outros. Portanto, não tem ali coelhos, ovos, nada disso. Tá? O sangue é porque eles tiveram que matar o cordeiro. Depois eles comeram o cordeiro. O que é interessante é que ele diz assim, que eles tinham que comer todo o cordeiro.
a cabeça, as vísceras, todo o cordeiro tem que estar na alimentação, Vanderlei. Porque não dá para comer só uma parte do cordeiro. É um ato profético que está a ser feito ali. E não se faz atos proféticos pela metade. Você, quando faz uma ação espiritual, faz ela completa. Faz com gosto, faz com coração. Porque se você faz uma ação pela metade, você comunica a metade. E não existe metade. Ou é trevas ou é luz. Então, o ato profético diz que eles têm que comer tudo. Mas essa é uma lição para nós também. Primeiro, nós vamos ter que reconhecer o sangue. O sangue, ele vai ter que ser o nosso reconhecimento. É a fé. A vitória dos santos dá-se. Apocalipse capítulo 12. Pelo sangue do cordeiro. O que nos concede a vitória é o sangue. Mas depois nós precisamos comer o cordeiro. Olha para três irmãos e diz assim: coma o cordeiro. Todo. Não dá para comer uma parte e deixar outra. Quem comeu o cordeiro, uma parte deixou outra, não fez o ato completo. A Bíblia declara que no ato da Páscoa, nem todas as casas judaicas foram protegidas, porque alguns não cumpriram aquilo que foi a orientação divina. Não puseram sangue nos umbrais, não fizeram a alimentação correta. Então, está claro para nós que seguir a orientação é importante. Irmãos, alguns escolhem as partes de Cristo que querem comer. A parte que ele fala que vamos ser abençoados, que vamos ser protegidos, comem. A parte das vísceras, da cabeça, do olho, que é feio comer, muitos não querem. A parte que diz perdoa, alguns não querem comer. Alguns de nós estão a escolher a parte da refeição. Não vai dar certo. Nós vamos ter que comer o cordeiro completo. Tem alguém comigo aqui? Não dá. A figura é clara. O cordeiro tem que ser comido de forma completa. Se assim não for, nós corremos o risco de não cumprirmos o ritual que está a ser pedido. Precisamos comer tudo. É engraçado, eles, eu sou o caminho, a verdade e a verdade. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo. Nós entendemos que a palavra é Cristo, por exemplo, né? A palavra é o próprio Deus. Mas se a palavra que é o próprio Deus, ela é de Gênesis e Apocalipse. Irmãos, só gostam de ler Salmos. Uns só gostam de provérbios. Lê Apocalipse, varão. Tem que comer todo o cordeiro. Crônicas, números, aquela genealogia, 8 capítulos de genealogia, quando começa o número, 8 capítulos. É para comer todo o cordeiro. Porque muitos estão a ser enganados, porque não comeram cordeiro. O anjo da morte entra naquela casa porque ele não comeu a palavra por completo. Está a comer as metades que lhe interessam. Não vai dar certo, irmão. Essa orientação, ela não está a ser cumprida da forma certa. Nós precisamos do alimento completo, da plenitude que Deus tem para nos dar. O pão sem fermento, ele traz a realidade de que os pães fermentados que eram comidos no Egito não podem mais ser parte da nossa mesa. Então, ele não só traz a ideia de que o fermento era para acelerar, o fermento leveda a massa, mas leva mais tempo. Não há tempo a perder com certas coisas. Então, eles tinham que comer pão sem fermento para se lembrarem que tinham que se mover rápido. Lembrarem-se de que eles não tinham tempo, porque havia uma perseguição em curso. Deus abriu uma janela para eles serem salvos. Não havia tempo a perder. Irmãos, não há tempo a perder com algumas coisas, mas principalmente aquelas coisas que já são hábitos da vida antiga e que não vão poder transitar para a vida nova. Então, muitos continuam a comer o pão com fermento. Cristo, ele falou isso 8 vezes no Novo Testamento. Apartai-vos do fermento dos fariseus. É uma coisa importante. Fermentar o pão pode ter muitos significados. As ervas amargas para lembrarem da vida amarga que eles tiveram no Egito. Nem tudo o que nós, da onde estamos a vir, irmãos, Deus nos livrou, nos deu grande salvação. Posso ouvir um amém? Então nós somos gratos a Deus. Então veja que o povo sabia o que tinha que fazer, tinham a orientação e seguiram a orientação. Na sua grande maioria, o grande grosso fez a Páscoa e transitou. Mas há um tema sobre a Páscoa que sempre me chamou muita atenção. Irmãos, o objetivo não era a Páscoa. O objetivo era a terra prometida. Então, a Páscoa foi o primeiro estágio para que eles pudessem chegar
a terra prometida. Então, muitos de nós, embora seja um estágio muito importante, uma coisa que nós não podemos... O Natal não é tão importante quanto a Páscoa no calendário cristão, por exemplo. Então, nós precisamos de entender o verdadeiro significado da Páscoa. É o início, é a entrada. Só que essa entrada tem que apontar para o final, porque nós não queremos só sair do Egito. Nós queremos entrar na terra. Só que os milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram na terra. Então a figura não é diferente, meus irmãos, porque nem todos que comeram o cordeiro adentraram a terra prometida. O fato de comer o cordeiro um dia não quer dizer que estás com ele sempre. Permanecei firme até o fim. Aquele que for fiel até o fim. Então a maioria que comeu o cordeiro não entrou na terra. Os que entraram na terra têm nome. Os que comeram cordeiro é multidão, o nome deles. Porque nós vamos conseguir citar Josué, Caleb. Mas depois, quem comeu o cordeiro são muitos. As igrejas estão cheias à volta do mundo, mas as pessoas não comem Cristo. Irmãos, a ideia de comer o cordeiro é que ele vai fazer parte de ti. Já não tem diferença entre você e ele. Ele passa a estar dentro. Ele te compõe, ele te alimenta, ele te reforça. Então, eu não posso viver com Cristo. Cristo está fora de mim. Para eu entrar na vida com Deus, para eu entrar no projeto divino, eu tenho que passar pela Páscoa. A Páscoa significa comer o cordeiro. Por isso, quando Cristo faz a Santa Ceia, Ele deu o pão, Ele deu o vinho. Ele disse, esse é o meu corpo, vocês têm que comer. Irmãos, comer o cordeiro significa abraçarmos Cristo de formas em que nós e Ele nos tornamos Ele está dentro, Ele faz parte de mim, Ele compõe as minhas células, a minha forma de ser, de estar, de pensar. Ele adentra as zonas mais profundas do meu ser. Ele não tem como ser dividido mais de mim. Cristo vive em mim. Os que comem o cordeiro são aqueles que percebem, já não tem diferença entre eu e Ele. Não há outra forma de viver a fé. Então veja que aqui está claro para nós, a Páscoa não é só um dia. É a entrada. Depois vem o trabalho com o serviço. Porque o objetivo não era aquele. Aquele era o caminho para chegarmos ao objetivo final. Cristo morreu por nós para chegarmos à salvação. Não foi apenas para termos essa refeição em conjunto. Agora, diga assim, eu preciso aprender a lidar com a nova estação. Como lidar com uma nova estação? O tema do povo não foi sair do Egito. Provavelmente o tema deles não foi comer a Páscoa. Mas eles não chegaram na Terra Prometida. O tema deles foi não saber lidar com a nova estação. Então, irmãos, eu trago aqui alguns princípios, não esgota. É parte do que Deus fala conosco para transmitir à igreja, mas está muito associado à vivência do povo. E o que Paulo aborda em Filipenses capítulo 1. Então, eu vou como lidar com a nova estação. Essa que você está a projetar é outra coisa. É como fazer a transição. Então, como lidar? Diga assim primeiro, orar. Orar, temos que orar. Paulo deixa muito claro aos filipenses. Quando Moisés faz a transição, o povo começou a ser ensinado os princípios básicos. Primeiro deles, orar, falar com Deus. Então, um povo que ora. Agora, irmãos, as nossas orações, elas precisam ser mesmo orações. Diga, oração. Temos que orar, temos que orar. O povo que está com Cristo, ele tem a mesma essência dele. Comeu Cristo. Então, ele ora. Cristo orava. Nós vamos encontrar capítulos inteiros em João, capítulo 15, Cristo está a orar. Ele está a orar. Cristo orava muito. Cristo orava horas. Cristo orava ao ponto dos discípulos ficarem cansados de orar. Eles dizem, nem uma hora aguentam comigo. Cristo orava. A vida dele era adoração. A estação que aqueles que já saíram do Egito, já comeram cordeiro, na nova estação que estão a viver, precisam orar. A oração é parte integrante da vida do crente que está em Cristo Jesus. Irmãos, não orem só no domingo, não orem só no Conecta, não orem só nas células, não orem só na hora de comer.
Orem de manhã, orem de noite, vivam em oração, mergulhem na oração. A oração é a convivência com Ele. A oração é ali onde vai se consubstanciar o que você comeu. Oram, não é espiritual, na verdade. Ele está distante da espiritualidade. A vida de oração é própria de quem ora. E orem em línguas, irmãos. Orem muito em outras línguas. Nós somos pentecostais, vocês viram um amém? Eu creio na oração em línguas. Ora em línguas. Ora no teu lugar. Os irmãos provavelmente, alguns ficam aqui muito tempo, não me veem orar em línguas, porque no microfone não tem propósito isso. Mas no meu lugar secreto, eu mergulho na oração. Em níveis estranhos, vou embora. Orem com intensidade. Todo servo de Deus que conservou a sua nova estação, estamos a falar, por exemplo, do caso de Moisés, foram homens de muita oração. Subiam monte para orar. Escondiam-se em cavernas para orar. Eles retiravam-se para a oração. Nós precisamos ter tempo com Deus de forma específica. Então, está na hora de levantarmos uma geração que não vai apenas comer o cordeiro, vai viver como ele, vai andar como ele, vai ser constituído dele, de fato e de verdade. Então, nós precisamos de uma geração que ora. Segunda coisa, diga segunda coisa. Ter bons olhos. Então, a mudança de estação não é garantia da mudança da nossa forma de ver as coisas. O fato de você se converter não quer dizer que mudou já automaticamente a forma de tu veres, a não ser que intencionalmente abris o teu coração para que Deus transforme isso. Esse é um trabalho intencional. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem maus, terão trevas e trevas densas. Irmãos, a forma de ver precisa mudar. Se a vida de oração é sustentada, a maneira de ver problemas muda. A maneira de sentir os problemas, ela muda. Porque o povo que não tinha contato com Deus, olhou para o deserto e disse, não temos cebolas. Mas eles já estavam livres da escravidão. Mas estavam a reclamar a falta das cebolas do Egito. Os olhos não mudaram. Eles continuavam a ter a visão de escravos. Eles diziam, eu prefiro ficar escravo, ter cebola, do que comer maná e ser livre. Irmãos, alguma coisa vai ter que mudar na nossa forma de ver se estamos em Cristo. Porque senão não vamos conseguir sustentar a nova estação. E dificilmente vamos chegar ao final dela. A estação que se abre para o povo de Deus na nova aliança, com o advento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ela vai ser sustentada por uma visão espiritual, conduzida pelo Espírito Santo. Se os nossos olhos não tiverem a se mover no Espírito, nós vamos perder a oportunidade de ficarmos nessa nova estação. Então, o olho daquele que está na nova estação é espiritual, já não é carnal. Portanto, a falta de algumas coisas, nós já não encaramos da mesma forma. O povo que saiu, ele precisava ter uma visão diferente. Aqui precisamos lembrar, irmãos, que de fato e de verdade, olhar para as coisas com os olhos de Deus é fundamental. Eu estou a falar dessa forma, mas o Espírito Santo completa a palavra nos nossos corações. Irmãos, nós temos problemas, mas muitos hoje olham para os problemas e ele descai com o problema. Todos nós vamos ter problemas. Alguém vai perder alguém muito querido, alguém vai perder o emprego, alguém vai ficar doente. Mas a maneira como nós vamos ver isso, se estamos em Cristo, já não pode ser a mesma maneira carnal com que nós víamos antes de estarmos em Cristo. Então ninguém vai chegar à salvação tendo olhos carnais. Tudo é um problema para essa pessoa. Como, meu irmão? Onde é que estão as soluções? Cadê o Espírito de Deus dentro de ti que traz soluções para o ambiente? O fulano me falou assim, fulano me falou... Eu vejo, no processo de liderança, nós vemos muito isso. É um grande desafio. Tu pões uma pessoa para fazer uma tarefa, ele volta 15 vezes. Olha, fulano não gostou, fulano fez assim. Ele reclama muito das coisas. Então, é um desafio. Você já sabe, não dá para pôr essa pessoa ali. Os olhos não estão bons.
porque ele vê tudo como um problema. Os problemas são uma bênção também. Posso ouvir um amém? São uma bênção. Aquele sol do deserto foi uma bênção para eles terem uma nuvem em cima deles. O frio da noite, uma bênção para terem uma coluna de fogo. Os problemas manifestam a glória de Deus. Então, quando nós temos problemas, nós não olhamos para eles a dizer assim, acabou. Não, começou. Porque é agora que Deus vai fazer uma reviravolta. É agora que Ele vai mostrar o poder dEle. É agora que os inimigos vão saber quem é Deus. Então, os olhos de quem está imbuído do Cordeiro, eles olham e eles dizem, são gigantes, vão cair, nós vamos entrar na terra. Aqueles que estão imbuídos do Cordeiro, que comeram mesmo a ceia bem comida, eles olham e dizem, não, aquela terra é nossa, não se preocupa, nós vamos chegar lá naquela terra, não vamos ficar no meio do caminho. Mas os olhos de quem não comeu bem a ceia, ou até comeu a ceia, mas está a começar a se desviar no meio do caminho, precisa de um despertamento, começam a olhar para os problemas, ficam nos problemas. Nós não ficaremos nos problemas. Posso ouvir um amém? Irmãos, nós vamos precisar de fato e de verdade mudar a nossa forma de ver. Nós vamos ter que ser transformados. A outra coisa que temos que fazer na nova estação é ser excelente. Diga, ser excelente. A excelência trata de presença. A excelência vai tratar de uma pessoa que está lá, ela está presente. Não dá para ser excelente se tu não fores presente. A excelência, ela trata da concentração. Se você está numa fase, vive a fase que você está. Não fica ansioso com o que está por vir. Não chegou ainda. Não fica triste com o que já foi. Já passou. Se você está numa fase, vive a fase em que você está. Concentra-te nos recursos que você tem. Muitos de nós estão a perder a fase que está porque não consegue trazer a excelência no processo. Irmãos, lembrem de uma coisa. Quando Deus nos transporta para um determinado lugar, Ele sabe o que está a fazer. Muitos de nós estamos distraídos. O que aconteceu com o povo no meio do Egito, depois de terem comido a ceia, vivido todos aqueles milagres, chegaram no deserto e começaram a reclamar porque uns estavam ansiosos, queriam chegar já no outro sítio, outros estavam tristes porque tinham perdido benesses da fase anterior. Mas a fase anterior só tem benesses quando nós não temos os olhos espirituais abertos, ou tem maior... Irmãos, preste atenção. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Temos aqui irmãos que foram viver fora da Angola, por exemplo. Eu vivi fora da Angola. Eu, quando vivi fora da Angola, eu vivi mesmo fora da Angola. Eu convivi, o meu meio de convivência era com brasileiros. Eu vivi 25 anos no Brasil, por exemplo. Então, eu tenho poucos amigos angolanos da minha fase de vida no Brasil. É um processo de cultura familiar. O meu pai dizia assim, tu saíste de um lugar para ir para outro, a cultura te aprende. Pode ser que depois não estejas mais aqui. Então, eu fiquei com a comunidade brasileira. Vivia com eles, comia com eles e tal. Absorvi a cultura, aprendi o que eu tinha que aprender. Mas, na mesma condição, havia muita gente que o dia a dia dele era com os angolanos, estando no Brasil. Comiam funs quase todos os dias, por exemplo. A comida dele era sempre funs. Sábado se juntavam para comer funs. Os brasileiros, normalmente, sábado, sexta, juntam para fazer churrasco. Mas os angolanos se juntavam para comer funs no Brasil, todos os sábados. Achei que chegou um ponto que eu disse, mas espera aí, esses indivíduos saíram da Angola para comer a comida da Angola no Brasil, vestir a roupa da Angola, andar com as pessoas da Angola, tudo da Angola, saíram da Angola por quê? Mas Deus lhe permitiu viver uma nova estação numa outra nação, em vez de aprender as coisas boas, de absorver as... Ele isolou-se, ele voltou para a terra dele estando noutra terra. Então, encontramos hoje algumas realidades muito parecidas. Nós vamos encontrar alguns irmãos, por exemplo, que vêm do Brasil, em Angola. Ele está em Angola, às vezes há muitos anos. Mas ele come a comida do Brasil, ele anda com as pessoas do Brasil, ele fala das coisas do Brasil, ele reproduziu o Brasil em Angola. Para que veio aqui? Não sei se alguém está... Eu fiquei 25 anos no Brasil, posso dizer até que sou mais brasileiro do que angolano. No tempo de vida. Irmãos, nós precisamos viver presentes no lugar onde Deus nos colocou.
Porque muitos estão a perder oportunidades porque estão a tentar reproduzir a estação anterior. Já passou, você saiu dali, foi para outro sítio, Deus te trouxe outras pessoas, outras coisas para aprender, outras coisas para ver, mas você está sempre preso nas cebolas do Egito. Está sempre preso nas coisas. Já ficou lá do outro lado do oceano. Tem alguém comigo? A excelência não vai conseguir ser estabelecida se nós estivermos com a mentalidade em outro lugar que não o lugar presente. Ela depende muito de concentração, de dedicação. Preciso estar presente. O que aconteceu com o povo do Egito é que eles perderam-se, irmãos, e nós não vamos nos perder. Posso ouvir um amém? Então, a falta de estar presente também leva-nos a outro comportamento. Muitos guardam recursos. Ele está na estação atual e ele tem medo de gastar coisas, porque ele está pensando no tempo que está a vir. Nós temos que ser, hoje inclusive falávamos no discipulado pastoral, temos que ser programados. Tem que haver uma poupança. Você recebeu um dinheiro, não gasta todo o dinheiro, meu irmão. Faz uma poupança. A Bíblia nos recomenda esse comportamento. Você gastar tudo, depois você pode estar em apuros. Mas, irmãos, existem coisas que não é para guardar. Não guarda a energia. Ela renova-se a cada manhã. Eu vejo alguns fiéis. É interessante. Temos um trabalho a fazer. Ele está sentado naquele momento. Irmão, você quando descansa 8 horas de sono, no dia seguinte tens novas forças. Não precisas poupar força para o dia seguinte. Há pessoas que no dia de hoje estão a poupar recursos que não tem que poupar, ele tem que gastar hoje, porque amanhã já não vai servir para ti. A força renova-se. Eu não sei por que muitos jovens não estão a gastar a sua força. Irmãos, eu deito na cama, parece um boneco que desligaram da tomada. Todos os dias, a energia tem que ficar naquele dia. Não vou conseguir levar para o dia seguinte. Ninguém descansa em avanço. Eu fiquei de férias uma vez. Dormi 15 dias. No 16º dia estava cansado. Mas dormi 15. Não vais acumular descanso. A energia que Deus te deu é para hoje. Usa nessa estação. Muitos estão a poupar esforço. Não sei porquê. A próxima estação depende de toda a tua força nessa estação. O que acontece é que muitos olharam na terra e disseram: essa terra tem gigantes, tem problemas. Deixa-nos ficar aqui relaxados, porque até está bom no deserto, Deus está a nos proteger. Nem todos os recursos que Deus libera numa estação vão ficar nela. Há um momento que Deus vai encerrar. A nuvem não vai ficar mais no céu, a coluna não vai estar mais à noite, porque agora é hora de vocês pegarem as armas e entrarem noutra estação. Mas o povo que não entendeu isso, não comeu o cordeiro, não tinha vida em si, eles disseram: não, nessa estação que estamos aqui, estamos bem, estamos relaxados, então vamos ficar mesmo nela, não há nenhum problema. Há problema. Irmão, o tempo do descanso para alguns está a acabar. Está a chegar o tempo de levantar as armas e ir para a guerra. Mas muitos estão distraídos. Não ficaremos assim. Posso ouvir um amém? Não poupa recursos. Alguns pouparam a sua vida. Quem guardar a sua vida, perdê-la. Não poupa a tua vida. Não poupa a tua reputação. Não poupa os teus recursos. O que Deus te orientar, faça. Porque muitos não vão conseguir transitar, porque estão a poupar as coisas, estão a tentar reservar. Inclusive, há coisas que Deus não permite que sejam poupadas. O maná caía do céu, eles comiam e se guardassem estragava. Há coisas que nós estamos a guardar, estão a se tornar podres dentro de nós, dentro da nossa casa, estão a apodrecer dentro do nosso lar. Porque é dinheiro que você tinha que dar para outra pessoa, mas estás a poupar. O que tu poupas hoje, Deus estraga dentro de ti. Você diz: epá, eu tinha que gastar esse tempo no outro lado. Claro, estás no WhatsApp, no Instagram. Quando des conta, a pornografia entrou, outras coisas entraram. Vai apodrecer, porque o tempo que tinha que ser gasto a dar a tua vida, a gastar para Jesus, está a ser gasto noutra coisa. Não reserva os recursos que Deus deu ordem para serem usados para um propósito dele. Usa os recursos ao máximo. Desgasta ao ponto de dizer: não tenho mais recursos, Deus, manda-me mais, porque eu preciso. Nós precisamos de uma geração que entenda que não tem mais tempo a perder. O pão é sem fermento, irmão, porque não tinha tempo. Vamos, Jesus tem muita gente para salvar. Irmãos, Angola não tem tempo para fofoca. Você está a entender a pregação que eu estou a dizer? Mas se abrirem uma live de fofoca, tem lá 20 mil pessoas a assistir.
Sabe o que acontece com o tempo que estão a reservar? Porque estão a descansar, a distrair, a apanhar trânsito na samba e tal. Vou ouvindo dar uma fofoca. Vais ouvir. Aquele tempo vai estragar. Porque é tempo que tinha que estar a ser alocado noutro lugar. O princípio que entrou no teu coração, ali, naquela live, vai destruir provavelmente o teu casamento. Você, mas eu não sei porquê que o casamento está a se destruir. Claro, não sabes. Mas sabes, no fundo, sabes, quando nos encontrarmos com o juiz, ninguém vai dizer não sabia. A Bíblia diz que eles ficaram emudecidos, porque no fundo do nosso coração está muito claro. Aonde nós temos que ir, o que é que temos que fazer. Não há dúvidas. Às vezes há indisposição de fazer. Mascaramos a nossa indisposição com muita coisa. Mas diante de Deus ninguém vai conseguir fazer isso. Outra coisa que temos que fazer, dar testemunho. Diga, dar testemunho. O testemunho tem que ser dado na fase em que nós estamos. A fase não está boa, dá testemunho da fase má. Porque Deus opera também nos problemas. Alguns esperam só vencer para dar testemunho. Não, dá testemunho no momento em que a coisa não está boa também. Porque quando a coisa ficar boa, Deus vai ser glorificado. Às vezes nós escondemos o momento mau porque temos medo de que Deus não vai mudar. Não é o fato de que estamos a reservar de forma sábia para que ninguém saiba os momentos difíceis. Eu não posso sangrar na cova do... Não, você está mesmo sem fé que vai sair dessa situação. Por isso é que não estás a falar, que estás numa situação difícil. Então estás a esconder. Mas no momento em que você sair, vai aparecer aqui. Testemunha também no teu momento difícil. Para nós vermos o tamanho do milagre quando Deus operar. Então, há momentos difíceis, nós vamos viver eles, não precisamos esconder. A estação em que nós estamos a viver, nós precisamos dar testemunho dela. Deus nos pôs no Egito. Deus nos tirou da servidão. Ainda não chegamos na terra prometida, mas é Deus que está conosco no Egito. Eu acordei, é Deus que me fez acordar. Amém? Há sempre muitos milagres para dar testemunho. A última coisa que é importante, muito cuidado, irmãos, com as pessoas que nós andamos. Faz diferença, sim. Nós não somos daqueles que vão dizer assim, eu vou andar com quem me faz bem e me faz crescer. Não, esse discurso não é de Deus, irmão. Esse discurso, ele é muito perigoso, inclusive, porque ele é interesseiro. Eu só ando com quem tem dinheiro e que pode me favorecer. Não, eu ando com quem Deus me orientar a andar. E pode ser que Deus me oriente a andar com uma pessoa que tem menos do que eu. Geralmente, nós que seguimos a Deus, o caminho é esse. Ele nos põe a andar com quem vai ser ajudado por nós, não com quem vai nos ajudar. E quem vai nos ajudar nos procura por causa da excelência do que nós fazemos. Então, não procuramos as pessoas por causa do interesse. A nova estação depende de pessoas que têm um coração certo no espírito e não estão focadas só em crescer. Agora, depende de com quem vais andar. As pessoas que eu escolher para fazer a jornada comigo fazem muita diferença. Elas poderão definir para onde eu vou na próxima estação. Porque Ló beneficiou-se por andar com Abraão. Não, Abraão, será que era o único sobrinho de Abraão? Não, está na Bíblia. Agora, eu não sei qual é a ideia de Ló. Alguns dizem que é porque Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, e Arã morreu, só que Arã era o caçula do pai de Abraão. Então, o pai de Abraão tem uma relação com o caçula, e dizem que o pai de Abraão, não está na Bíblia, né? Que o pai de Abraão deu a Arã, porque ele ficou na terra de Arã. Terá, pai de Abraão, ele saiu da terra dele para ir para Canaã. A história da ida para Canaã não começa com Moisés, você que está a lembrar isso. Ela começa com o pai de Abraão, que era um idólatra, nem crente era. Mas ele sai da terra de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Quando chegou numa cidade com o nome do filho que ele tinha perdido, chamava-se Arã, ele ficou naquela cidade. E Abraão deu sequência para ir à terra. Agora, veja que Ló, entre tantos sobrinhos que Abraão tinha, esse contexto familiar, Ló, se calhar era aquele chato ligado ao tio. Safou-se. Irmãos, cuidado com quem tu andas. Podes te safar, podes não te safar.
Eu quero andar com o Mário. O Mário é pregador, o Mário é do evangelho, eu vou andar com ele. Deus me orientou a andar com ele, se é para vou andar com ele. Às vezes, irmãos, Deus nos orienta a andar com pessoas que nós gostamos, facilita. É o Mário. Mas Deus também pode te orientar a andar com quem você não gosta. No Novo Testamento, a igreja, fica de pé, Mário. A igreja, os homens, eles, a saudação era com os, tá vendo? Não sou o único que gosta do Mário. Os homens eram orientados a se cumprimentarem, os irmãos, com ósculo santo. Ósculo santo. O que é o ósculo? É um beijo. Então, o que Judas estava a fazer a parte da cultura. É um beijo. Ele ficou tocado, tá vendo? Como é que é beijar uma pessoa que você não gosta? Saudai-vos com ósculo santo. Todas as cartas. Paulo está a dizer. Agora, discutir com o Mário. Shalom, irmão. Pode sentar, Mário. Uma salva de palmas para o Mário. Eu fico a pensar. A orientação de Paulo é intencional. Paulo está a dizer: se beijem todos os dias. Para ninguém ficar com rancor no coração, com rancor do outro. As pessoas, nós vamos conseguir escolher umas, outras não. Vamos ter que amar todas. E vamos ter que saber nos posicionar. Porque haverá um momento em que o tipo de relação que vamos ter pode estragar por completo o nosso posicionamento naquela estação. Então Deus levanta algumas pessoas no meio do Egito que desviaram o povo. Quem circulava com Josué e Caleb? Safou-se. Irmãos, está muito claro às vezes, as pessoas que têm o coração divino, nós às vezes tentamos ignorar certos sinais. Não ignore os sinais. Deus permite-nos ver certas coisas. O que é que nós fazemos quando uma pessoa tem um mau posicionamento? Oramos por ela, intercedemos por ela, nos juntamos a ela para influenciá-la. E ficamos atentos para não sermos influenciados se aquilo for uma má influência. Agora, preste atenção. A parte disso, nós vamos ter que aprender a fazer uma transição para uma outra estação. Irmãos, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre como fazer a transição é esperar no Senhor. Diga, esperar no Senhor. Quem produz as estações é Deus. O dia da manhã vai ser produzido por Deus. Nós podemos tentar acelerar o máximo no nosso coração. Não vai acelerar o dia. Quem espera não determina a hora. Quem espera, espera. Até que seja feito. Se estamos à espera em Deus da nova estação, do novo tempo, do novo momento, do novo emprego, do novo momento do nosso casamento, da nossa salvação, nós esperamos com paciência no Senhor. Lemos em Filipenses, capítulo 1. Temos que esperar. Então, muitos de nós não querem mais esperar, querem produzir a nova estação. Não é possível. É possível na tua mente, mas a saída do verão para o inverno, da primavera para o outono, não é produzida por mãos humanas. É Deus quem te dá a nova estação. E é interessante que o dia, ele não nasce todo momento na mesma hora. O pôr do sol, se você for pesquisar hoje, ele tem uma hora. Deve ser 18h15. Amanhã é uma outra hora. É mais ou menos naquele momento. Ele vai variar. Mas não é exatamente na hora que você define. Porque quem vai definir isso é o Senhor. O momento em que nós vamos transitar de um estágio para outro, ele não é definido por nós, irmãos. Nós temos é que esperar em Deus.
Pastor, isso quer dizer que eu não posso fazer? Não, você tem que trabalhar. Enquanto esperas, tens muita coisa para fazer. Mas não tenta apressar processos, que é Deus quem tem que fazer. A mudança do coração de alguém, por exemplo, alguém está a orar porque o meu marido tem que mudar o coração dele, ele tem que mudar. É Deus quem vai fazer esse trabalho. Esse trabalho não é produzido por diálogo, esse trabalho não é produzido por mãos humanas, esse trabalho não é produzido por terapia só. A terapia vai te ajudar. Pode ser instrumento de Deus para acelerar o processo, mas a mudança de estação, ela vem do alto. O momento em que Deus diz, acabou o teu momento de sofrimento, agora você vai descansar, isso é Ele quem define. A noite dura enquanto Deus define que ela vai durar, depois vem o dia. Isso são definições divinas, celestiais. Não somos nós quem mudamos. Quando o homem tenta reproduzir ou produzir uma nova estação, o caos é estabelecido, porque ele pode estar desalinhado. Geralmente está, se ele não tiver a seguir a orientação divina do que Deus quer. Então, irmãos, não vamos produzir uma nova estação, ela virá da parte de Deus. Não precisa ter pressa. Amém? Calma, respira fundo, vai chegar o momento. Pastor, eu estou desesperado, eu preciso de um momento com mais dinheiro. Calma, vai chegar, vai chegar. O João Paulo vai ficar rico já daqui a dias, vai distribuir dinheiro aqui nessa igreja. Fica em paz, está quase, está quase. Vai chegar. Então, veja que há um momento que vai chegar. Irmãos, pode não chegar também. E se não chegar, estaremos tristes com Deus? Não, irmão. Porque se Deus definiu não mudar a estação, eu tenho que abraçar o que Deus definiu. Mas eu creio tão certo como vive o nosso Deus, que é a intenção dele fazer a transição de estação. E eu vim nesse lugar hoje, precisamente para dizer aos irmãos, é chegado um novo tempo na tua vida. É chegado uma nova estação. É chegado um tempo em que nós vamos mudar aquilo que é o nosso posicionamento espiritual, emocional e financeiro. Mas Deus está fazendo o seu trabalho, desde o Éden até aqui, vai terminar a sua obra, quer queiramos, quer não, e nós temos que saber nos enquadrar, porque se ficarmos distraídos, Ele vai avançar naquilo que é o seu plano e o seu propósito. Tem um tempo de nós entrarmos e tem um tempo de nós sairmos das estações. Há momento de começar, há momento de terminar. E esse momento é orientado por Deus. Moisés entendeu que chegou o momento dele. Disse, eu tenho que sair de cena, porque outro vai entrar em cena. Então, saber fazer essa leitura é, na verdade, definida pela nossa capacidade de convivência com Deus. Se nós não convivemos muito com Deus, vai ser difícil ler os tempos e as estações. Por quê? Por isso é que eu dizia, como estar na primeira fase? Orar, conviver com Deus. Aqueles que não convivem com Deus têm dificuldade de ler o momento de parar. Irmãos, tem tempo de começar, tem tempo de sair de uma estação. E nós temos que, em Deus, perceber isso. Se não percebermos, corremos o risco de tentarmos nos perpetuar nos lugares. E o resultado disso tem sido desastroso. Porque pessoas que já deveriam terminar uma coisa, continuam nela, sem perceberem que o tempo já passou, a fase já não é aquela. Tentar trazer uma fase para a outra é outro problema. O casado que tenta viver como solteiro vai arrebentar com o casamento. Porque o homem casado, às 18 tem que ir em casa. O solteiro pode ficar a conversar. O casado tem que ir em casa. Mas, pastor, eu estou aí lá para não fazer nada. Certo. Vá para casa. E fica sem fazer nada. De preferência, não liga a televisão. Porque você está sentado sem fazer... Você está sentado a ver televisão. Estás distraído. Ela vai sentir, não, ele não está a me prestar atenção. Mas ela está a fazer uma coisa. Certo. Ela está a fazer uma coisa e você fica sem fazer nada, a prestar atenção no que ela está a fazer. Porque o momento que você pegar o telefone, ela está a fazer uma coisa. Você pegar o telefone, estás distraído. Estás distraído. Algum casado está a pegar esse oráculo? Isso é uma revelação. Segura, varão. Você tem que ficar atento a ela. Esse é o trabalho do casado. Amém?
Mas ele quer viver como solteiro. Ele está a trazer os hábitos da fase anterior para a fase de casado. Vai arrebentar com a operação. Há um que era desempregado, agora é empregado. Mas ele chega às 9, Marquinho. Sendo que o horário dele é 7. Ele não tem horários. Então, ele da velha fase para a nova. Ele vai estragar a nova fase. Nós que estamos em Cristo, irmãos, não podemos ter o mesmo comportamento anterior. Se você não orava, agora tens que orar. Como é que você saiu de uma fase que não eras uma pessoa de Deus, agora és uma pessoa de Deus, não tens o hábito da oração, não tens o hábito da leitura. Você está a trazer os velhos hábitos para a nova fase. Não vai dar certo. Você vai arrebentar com a fase atual e não vai chegar na última fase. Mas nós somos daqueles que vão chegar na última fase. Nós vamos adentrar os céus, amém? As moradas eternas nos esperam. Agora, há uma última coisa que eu diria aos irmãos. Irmãos, sempre quando nós estamos a terminar, alguém está a começar. Então, o nosso término, ele pode significar o início de alguém. E nós temos que estar atentos a isso. Nós estamos na Terra, pode ser que a nossa geração seja a última. Eu oro sempre a Deus dizendo, Senhor, que seja a minha, a última. E não faça essa oração, irmãos, por nada, porque o mundo está a sofrer muito. Se o coração de Deus está conosco, nós queremos que Ele volte logo. Precisamos que Ele volte. Vem, Jesus. Porque muito sofrimento, crianças a passarem fome, violência, todo tipo de pensamentos negativos, guerras. Irmãos, o nosso país está em paz, mas há países hoje que estão a sofrer, estão em guerra. E a tendência disso é só piorar. A degeneração moral é grande nas sociedades. Tu vais a lugares, eu fico assustado em algumas cidades que passo. Tu olhas os homens, tu dizes, sobrou homem ou só tem mais homossexuais? Porque o diabo está a fazer o seu trabalho. Há lugares no mundo que é assustador o que estamos a ver. Cristo precisa voltar, amém? Eu tenho coisas para fazer nessa vida ainda. Coisas que Deus pôs no meu coração. Mas eu estou consciente que se Deus voltar hoje é melhor. É melhor, irmãos. Se Ele vier interromper o curso do que está a acontecer, estabelecer o seu reino, é melhor. Aqueles que comeram o cordeiro têm sede dele voltar. Eles querem se unir com Ele rápido de novo. Aqueles que de fato comeram a Páscoa, experimentaram, eles querem entrar na terra. Eles querem permanecer em Deus. Irmãos, a substituição nossa, ela vai acontecer se Cristo não rasgar os céus e descer. Nós não vamos ficar eternamente nos lugares. Nós estamos aqui, a minha expectativa é que nos próximos anos eu não esteja mais aqui. Há muitos lugares dessa nação para serem conquistados. E no meu coração clama, eu estou a olhar para outros lugares já. Mas antes de sair daqui, eu preciso ser substituído, por exemplo. Então, eu vou fazer um trabalho de treinar a substituição. A escolha da substituição é fundamental, porque senão ela compromete a próxima fase. Se Moisés não escolhe criteriosamente o Josué, o povo não entrava na terra. Mas o Josué, muitos não entendem o processo de escolha de Josué. Ele foi criteriosamente escolhido, porque ele foi testado por Moisés algumas vezes. E Josué, ele não era só alguém que era ativo, era paciente. Quando Moisés subia no monte, Josué estava lá embaixo à espera. A pessoa que vai nos substituir tem que ter paciência de esperar, sem resposta da nossa parte, sem notícias nossas. Ele vai ficar à espera. Porque quando Elias teve que escolher Eliseu, ele disse, se me vires, no dia que for tirado, então vou te dar. Porque Eliseu, jovem, chega para Elias e diz, eu quero a dupla porção da unção que está sobre ti. Eu quero esse power, Elias. Eu quero essa força espiritual. Eu quero esse propósito. Elias olha para Eliseu e diz, você vai aguentar? Ele diz, dura coisa pediste. A tradução na linguagem do pastor Fernando é, vai se aguentar? Você vai aguentar essa pancada, Eliseu? Se você me vir, quando eu subir, quer dizer que é você. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Se você me vir, irmãos, não é para todos. E a mensagem de fé e esperança é que o caminho está aberto. Mas ele não é um caminho simples.
O caminho que nós estamos propostos a seguir é o caminho do nosso mestre. Ele foi morto. Então, por menos que muitos queiram trazer a realidade dessa fé, da nossa fé, a nossa fé é a fé dos vivos que morrem. Porque para viver foi necessário morrer. E nós vamos viver com Ele quando morrermos. Não tem vida sem morte em Cristo Jesus. Então, aqueles que vão viver em Cristo, nós sabemos, esse tem que aguentar morrer. O caráter dele tem que morrer, porque senão não aguenta. Não te transfere uma coisa para quem é irresponsável. A porta é estreita. Então Deus vai chamar. Porque quando Josué é chamado, qual é a expressão bíblica que diz? Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora tu e todo esse povo e vai para a terra que eu te mostrarei. Aonde pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado como herança. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Tem de bom ânimo. A palavra que Deus dá para Moisés é porque Moisés está substituindo, é que Josué está substituindo Moisés. Irmãos, nós estamos a substituir Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Então nós estamos a ver que o que foi dito a Josué também é transferido para nós. 3 vezes na palavra que Deus deu para Moisés disse: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E depois de Deus lhe falar tem de bom ânimo 3 vezes, o povo se levantou e disse: tem de bom ânimo. Porque a tarefa era muito difícil. Substituir Moisés não é fácil. Eu fico a pensar em Josué, Vanderlei. Eu tremo só de pensar. Moisés. Quem vai substituir Moisés? Moisés, um grande profeta, um grande homem, o homem que viu Deus. Agora eu tenho que substituir o Moisés. É grande responsabilidade. Só que a nossa responsabilidade é maior. Porque nós viemos fazer o trabalho de Cristo, que é maior do que Moisés. E somos a igreja levantada por Ele para dar sequência ao trabalho de Jesus. E às vezes rebenta com o meu coração sempre, porque eu digo: Deus, por que você me escolheu? Eu não sou digno, não tenho credenciais, eu estou distante das capacidades. Irmãos, a escolha da igreja é uma escolha irresponsável da parte de Deus. Porque nós fomos escolhidos para dar sequência ao trabalho de Cristo. Só isso. É só isso. É só o trabalho mais difícil que já passou na face dessa terra. É só a pessoa mais pura que já passou nesse lugar. É só o homem perfeito. É só ele. Agora você tem que substituir o Cristo. Eu não sei se isso rebenta convosco, mas isso acaba comigo. Eu digo: eu não estou capaz de substituir esse Cristo. Manda de volta. Ele diz: não, é você que está aí, cheio do Espírito Santo, que vai fazer o trabalho. Irmãos, é grande essa missão. Torna-se fácil se nós comermos o Cristo. Porque deixa de ser eu. Eu só entendi como é que eu consegui fazer isso quando eu deixei de tentar fazer e deixei Ele fazer a partir de mim. Quando eu comecei a me alimentar dEle e deixar a força dEle me levantar, as palavras dEle fluírem, o amor dEle abraçar. Estendemos a mão para curar alguém. É a mão dele. É o poder dele. Amen. É a vida dele. Amen. Muitos estendem a mão para curar, as pessoas não são curadas. Por quê? Porque ele quer curar. Não somos nós. O poder é dele. Há pessoas que pregam, não sai vida da pregação dele. Ele vai no sítio, se ele envia, olha, vai no sítio, está sendo evangelista. Não consegue, porque não alcança. Não é a qualidade das palavras. É a vida que sai a partir delas. Então, nós, quando entramos em Cristo, Ele passa a viver em nós. É uma realidade. Então, as pessoas vão ver Cristo em ti. Ou não. Elas vão ver que você anda com Cristo. Você não, aquilo está cheio de Deus. Ele onde chegar, Deus vai operar. Somos nós, posso ouvir o amém? A nova estação será vivida por nós. A estação que Deus projetou, irmãos, é a estação final. Nós seremos salvos.
Assim como o povo que saiu do Egito, há um grupo específico que vai adentrar a terra prometida. Irmãos, eu não sei vocês, mas o meu sonho, ainda tenho essa fé infantil de ir para o céu. Mas se nós não formos como crianças, nós não somos dignos de adentrar o reino dos céus. Eu não sei o que muitos estão a tentar ver e buscar na fé. Se tem só uma coisa, que é a nossa salvação. Nós precisamos olhar para Cristo. É Ele. A salvação está nele. A dignidade está nele. O que acontece muitas das vezes na fase em que nós estamos, pensamos que nós podemos fazer. Irmão, a justiça própria não produz a salvação. A nova estação, ela vem da parte de Deus. Tu podes tentar fazer esforço, ela não vai acontecer. Ela vai acontecer quando Deus definir que vai acontecer. Mas o meu coração precisa estar aberto. E hoje é o dia de abrirmos o nosso coração, de comermos Cristo, para que Ele seja parte integrante do nosso ser. Nós vamos fazer a ceia agora, e eu quero que façamos essa ceia, irmãos, dentro desse contexto. Eu vou orar enquanto estivermos a cear. E a oração é precisamente que nós possamos comer Cristo. Que Ele seja parte integrante de quem nós somos. Que Cristo não seja uma adenda à nossa vida. Ele não será. Ele não aceita ser segundo. Ele não aceita ser externo. Cristo precisa estar dentro. Precisa ser parte integrante de quem nós somos. A única forma de nós adentrarmos aquele lugar vai ser essa. A última coisa que tenho a dizer aos irmãos com relação à próxima fase é: sempre vamos entrar na próxima fase com os recursos da fase anterior. Ninguém vai entrar, e muitas pessoas pensam, não, quando eu chegar lá, vou ter aqueles recursos. Não, tu vais chegar lá porque tens aqueles recursos. É diferente. Há uns que só entraram na Terra Prometida porque eles tinham coragem antes de entrar. A coragem não lhes foi dada na Terra. A coragem lhes foi dada quando o problema apareceu, mas muitos se acovardaram, não abraçaram a coragem e perderam a oportunidade de ir para a próxima fase. Irmãos, o problema que estamos a viver hoje é para nos preparar para irmos para a Terra Prometida, mas alguns estão a abraçar o rancor. Irmãos, no céu, é engraçado, quando Deus for julgar todos, a Bíblia diz que haverá uns no inferno. Vamos pensar no céu a salvação, distribuição de galardões. No inferno, haverão dois grupos de pessoas. Apocalipse diz que Jesus fala nos evangelhos, pois é repetido em Apocalipse, mas diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Choro porque há uns que vão entender que falhei, errei muito. Vim parar aqui porque realmente não soube viver a estação que eu estava. Fiquei distraído. Mas há o ranger de dentes. E sempre que nós estudamos isso, é que se me chama muita atenção, porque o ranger de dentes não é de choro, é de raiva. Há pessoas que vão estar a ser condenadas com raiva. Dizer assim, por que eu vim parar aqui? Ele fez tudo errado. E ainda assim está com raiva. Nós vamos para a próxima estação com o que nós adquirimos aqui. Só vai entrar no céu quem tiver com o coração limpo. Não é para ir lá limpar o coração. O coração está a ser limpo agora. O tratamento está a ser feito agora. Há muitos que estão à espera de chegar lá para ter. Irmãos, que não seja o teu caso. A minha oração hoje é que o Espírito Santo adentre o interior do teu ser e arranque todo o coração de pedra, todo o sofrimento, toda a dor. Que a cura te encontre nesse dia. Que você coma o cordeiro, ele passa a invadir as diferentes áreas do teu ser. Que de fato, de verdade, haja uma transformação na tua vida. A mudança é possível em Cristo Jesus. Alguém pode dizer, pastor, eu tenho muita dificuldade de mudar. Coma o cordeiro. Coma o cordeiro. A nossa transformação não vem da nossa própria força. Alguns estão a pensar que vão adentrar os céus
mesmo com todo tipo de coisas erradas, estão a ver, irmãos, coma o cordeiro. É urgente que você coma esse cordeiro. É urgente. A salvação é urgente. Não há tempo a perder com outras coisas. O pão tem que ser sem fermento. O evangelho precisa ser simples. Nós não podemos complicar a equação. É muito simples. É arrependimento dos pecados, é reconhecimento de quem Deus é vida com Deus, não tem mais nada. Estamos a tentar dar muitos princípios para as pessoas. Diz assim: tu precisas de carro, tu precisas de casa, 7 passos para ser próspero. Vai ser próspero, não vai entrar na próxima fase, só entra na fase do cordeiro quem já está com o cordeiro. Como é que você vai entrar no gozo do Senhor se não tens o Senhor? Nós precisamos despertar uma igreja que vai ser salva. Porque eu não quero uma igreja poderosa na terra, mas que depois ninguém chega no céu. Porque estão todos focados em coisas terrenas. Os que se concentraram nas coisas do deserto ficaram no deserto. Por mais sofrimento e dor que tenhamos hoje, há uma promessa de esperança de uma terra prometida. E isso foi conquistado, irmãos, com grande sacrifício. Fica de pé. Eu quero orar contigo nesse dia. E nós estamos nesse processo de preparação para esse avivamento que Deus está nos conduzir a chegar. Hoje, entretanto, meu irmão, eu quero simplesmente que tu consideres: haverá uma nova estação da parte de Deus. Naquilo que é a tua vida, vai ter uma nova estação. Uma estação de bênçãos. Uma estação em que Deus vai manifestar o seu poder. Independentemente de qual seja a área em que Deus está a transicionar na tua vida, a consciência tem que ficar muito clara. A prioridade é sempre Ele. Acima de tudo, que a estação final seja o nosso grande objetivo. A Páscoa nos fez adentrar a esse lugar. Nós que comemos o cordeiro, que nos alimentamos dele, nós o abraçamos. Mas acima de tudo precisamos abraçar um posicionamento que vai nos levar à fase final. Feche teus olhos. Põe a mão no teu coração. E antes de mais nada, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por todas as vezes que, por alguma razão, tu não valorizaste o trabalho que Ele fez para te levar ao estágio em que tu estás. Por alguma razão, houve no teu coração a reclamação, a murmuração. As dores falaram mais alto. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que tu tiveste distraído. Deus te posicionou num determinado lugar, numa estação abençoada, mas os teus olhos estavam naquilo que faltava, não no que tu tinhas. Os teus olhos estavam no problema, não na bênção grande. Peça perdão a Deus por todas as vezes que, por qualquer razão, os teus olhos não foram bons. A reclamação se pôs, as orações desapareceram da tua rotina. E o que apareceu foi mais pensamentos, ansiedade. Peça perdão a Deus por todas as vezes que o sentimento ganhou lugar ao invés da fé. Peça perdão a Deus por todas as vezes que tu escondeste os testemunhos com medo do que haveria de acontecer. Por todas as vezes que, mesmo estando errado,
Não houve reconhecimento. Mesmo não tendo razão, não houve reconhecimento.